Meus irmãos, graça e paz, amém? Pode tomar o seu assento. Que bênção, que prazer estar com vocês mais uma vez. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu gosto sempre de frisar que estar aqui na catedral é estar de volta à casa, né? Passei 6 anos com vocês aqui, então eu estou de volta à casa sempre que venho aqui. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Agradecer, pastor Salmo, pastora Cássia, obrigado por tudo mais uma vez. Ao pastor Flávio e a toda a sua equipe pela oportunidade a mim concedida. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que está aqui hoje, que participou ao longo do dia todo, recebeu insights maravilhosos, houve toda uma troca de ideias e de perspectivas. Isso é tão importante, isso faz a gente crescer, né? E hoje aqui eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Cabe a mim um viés um pouco mais teológico, bíblico e tudo misturado, mas a gente consegue chegar em algum lugar aí. Amém, irmãos? Tá tudo bem com vocês? Tudo em paz? Pastor Djalma, prazer conhecê-lo pessoalmente aqui. Vamos lá. Eu quero começar por um texto bíblico que está em Mateus capítulo 6 e o versículo 22, que é um texto que para mim é um dos mais incríveis de Jesus, uma vez que está no Sermão da Montanha, simplesmente o maior sermão já pregado na história. Dizem até que Mahatma Gandhi tinha dito que uma vez, se perdessem tudo que há na Bíblia, sobrasse só o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Imaginem. E quando chega em Mateus capítulo 6, no versículo 22, Jesus diz uma frase espetacular que ela serve muito para esses 3 pilares que a gente tem aqui: visão, inspiração e ação. Se você pegar as 3 primeiras letras, você tem uma via, e é por esse caminho que a gente vai: visão, inspiração e ação. Aí em Mateus 6, 22, Jesus diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Que frase poderosa essa. Tanto que eu coloquei ela como um subtema do que eu vou... Na verdade, o tema do que eu vou falar é um subtema assim, se os teus olhos forem bons, ampliando a visão que transforma. Tem um tradutor chamado Frederico Lourenço, que é hoje um dos maiores mestres em línguas antigas do mundo, vivo hoje. Ele está na Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele fez uma tradução primorosa da Bíblia, ainda está fazendo, ela está saindo pela Companhia das Letras. E a primeira parte dela foi justamente os Evangelhos. Quando ele fez a tradução desse texto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha a tradução desse cara, ele colocou assim, se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Eu achei brilhante isso. Simplicidade aliada com profundidade. Simplicidade aliada com o projetar da luz. Lembrem que Jesus começa esse texto com uma conjunção subordinativa. Se teus olhos forem bons, se teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio, pleno, o termo no grego é sentido de completude, todo o teu corpo estará completamente imerso em luz. Só que notem que não é uma luz de vitrine, feita para mim, é uma luz para o outro, é projetiva, de modo que quanto mais eu brilho nesse tipo de luz, mais as pessoas que andam comigo enxergam o caminho. Então não é uma luz para mim, é uma luz para nós. Aqui é a experiência comunitária. Não é uma luz onde eu me fecho num lugarzinho só meu e todas as luzes voltadas para mim. E é tão complicado isso. Aqui, por exemplo, quando a gente fica falando de frente para um refletor, quem nunca falou não sabe o que é isso, mas quem já falou sabe. Você transpira litros, né? Esse negócio aquece, às vezes, dependendo do ângulo que você tiver, acerta a retina, tem uma certa confusão. É complicado. Portanto, a lógica desse texto para a gente é maravilhosa. A visão de qualquer líder, de qualquer empreendedor, de qualquer empresário, de qualquer pessoa que em algum momento da vida entendeu que dava para olhar além, é uma visão que a preenche de luz. E uma luz que atinge os outros, projeta para os outros e ilumina caminhos. Agora, olha que interessante. O que é visão? Tem uma diferença grande entre olhar e ver. Eu sou poeta, vocês me conhecem, eu gosto de brincar muito com as palavras. O ver e o olhar são bem diferentes. Para você ter uma noção, a gente trabalha sempre com a ideia do olho, o olhar, essa coisa que é quase completude apenas do corpo, feito para o lado da configuração humana básica e comum. Já a visão é algo que até cegos conseguem ter. Visão é uma coisa que vai muito além do simples foco de um olhar. Visão é descobrir que há um sol que arde por dentro e que me permite projetar essa luz para qualquer trevas que porventura chegarem perto de mim. De modo que estar imerso nessa visão é de algum modo perceber, olha os verbos, ver,
olhar, perceber, fazer, projetar, isso vai sempre terminar em transformar, ser. Sabe por que hoje tem muita gente que olha, mas não vê? Porque acostumou a olhar só para si. Quando você olha só para si, você repete cansativamente a mesma paisagem. E quem repete cansativamente a mesma paisagem, cansa de viajar. A beleza da viagem está em olhar novas paisagens. Por isso que é tão importante a gente redescobrir a ideia da visão. Quer ver uma coisa interessante? Alguém sem visão é sempre um problema. E por quê? Olha que incrível. Sem visão você se torna um desastre. A palavra desastre vem do latim des, não astrum, astros. Ou seja, o desastre é alguém sem astros, sem estrelas. É uma noite completamente escura. Não há um único ponto de luz na noite de alguém assim. Daí que um desastre e um desastrado juntos criam um caos. Por isso é tão importante que haja luz na gente. Confúcio dizia que ao invés de eu reclamar da escuridão, eu preciso nem que seja acender uma vela, porque qualquer ponto de luz no meio da escuridão já é um jeito de caminhar. Eu queria que essa noite, a gente saísse daqui para fechar essa nossa noite com uma certeza feliz. Nós estamos aqui como pontos de Deus para iluminar histórias, fazer diferença em vidas e assumir que quem anda com a gente vai tropeçar menos, porque se estiver perto da gente, tem luz. Amém? Tem um escritor antigo que diz assim, ó, se a luz que há em ti se apaga, as pessoas ao teu lado perdem a direção, mas também morrem de frio. Porque iluminar também aquece. E isso é importante. Olha que interessante, eu acho muito interessante o fato desse termo de Jesus começar pela ideia do olhar. Ó, se o teu olho, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá cheio de luz. A ideia é fundamental curar o olhar, ajustar o foco, o modo de ver. Pensar o tempo todo se meus olhos ainda estão bons, se eles ainda são simples, e não confundam simplicidade com miséria, é bem diferente. Aliás, se tem uma coisa que é difícil de atingir é o nível da simplicidade. Simplicidade não é facilidade. Escutem uma coisa, o simples não é fácil. Eu já falei para vocês, alguém disse que se o simples fosse fácil, teriam inventado outro parabéns para você, né? Tenta fazer. É difícil, porque tem todo um trabalho, há todo um processo, há todo um investimento, há toda uma busca, e essa busca se faz caminhando. Gente, a beleza dessas luzes é que elas vão se projetar cada vez mais nas escuridões da vida, na escuridão da gente, aliás, é através da falha que a luz acerta. É preciso redescobrir a nossa capacidade de iluminar. Então é importante se pensar nisso aqui, ó. Ver bem não é ver tudo, é ver com qualidade. Eu queria que essa noite, em nome de Jesus, a nossa visão fosse uma visão equilibrada, qualificada e capaz de entender que a gente não olha só para a gente. Quem olha só para si perde-se em si mesmo, nesse universo repetitivo e cansativo do mesmo caos. Quem olha para frente, projeta graça, projeta vida e enxerga os outros. É para isso que Deus nos chamou, para ver e ver o outro. Quando isso acontece, a gente tem meio caminho andado. Deu para entender até aqui? Eu queria mostrar para vocês aqui hoje, pelo menos 3 direções, é importante pensar nisso aqui, pelo menos 3 direções que podem indicar se a nossa visão ainda transforma, se ela tem ainda potencial transformador. Pelo menos 3 direções. A primeira direção talvez seja estranha, mas é a direção contrária. É ver num mundo onde ninguém olha. É interessante isso. A gente tem que aprender a ver em direções contrárias. Tanto que eu vou fazer uma pergunta talvez estranha nesse ponto de vista, mas é importante. Quando a gente olha e entende que enxergar nesse ponto de vista, a partir da transformação, tem a ver com enxergar na direção contrária, a gente começa a ter uns pensamentos, por exemplo, assim, ó, o que é que você olha quando fecha os olhos? O que é que você enxerga quando fecha os olhos? Quando percebe que a hora da inspiração, e aí entra isso aqui, ó, também te faz projetar visões. Que às vezes você vai enxergar mais longe quando fecha os olhos, não quando arregala. Porque quando arregala está pelo susto, quando fecha os olhos está pela inspiração. É importante demais aprender a olhar na direção contrária. Quer ver uma coisa interessante? Ó? Tem uma obra do José Saramago, o ensaio sobre a cegueira. O mundo é devastado por uma cegueira generalizada e se divide em grupos as pessoas. Um dos grupos leva uma pequena vantagem sobre o outro, e por uma razão muito simples. Nesse grupo tem alguém que não perdeu a visão completamente. E lá no meio das guerras entre eles, alguém diz, por que o grupo de vocês sempre chega mais longe? E ele diz, porque no nosso grupo tem alguém que vê. Tem uma diferença grande em saber quem é que enxerga no meio da sua família, quem é que enxerga no meio do seu ministério, quem é que enxerga no meio do seu caos. A gente passa a vida com a síndrome do cego de Marcos capítulo 8, achando que pessoas e árvores andam do mesmo jeito, que elas se coisificam, cada um projeta aquilo que dá, não aquilo que é. E aí a gente transforma e instrumentaliza a gente. Então está aqui hoje com essa concepção,
é entender que a gente vai andar num outro modo de ver, é ativar um modo diferenciado de enxergar. Quem enxerga pelos olhos de Cristo, enxerga projetando luz, enxerga entendendo que às vezes no contraditório também a gente encontra graça, o que significa que outras pessoas pensando diferente de mim, nem sempre serão os meus inimigos, podem ser gente que me abre outro modo de enxergar as mesmas perspectivas, e aí a gente começa a se aprofundar e começa a crescer. Olha que interessante, antes de ver, é preciso tirar as vendas dos olhos. Vendas e cabrestos ainda diminuem o alcance de muitos olhares. Você sabia que tem muita gente na igreja, até entre, vamos colocar assim, questões ministeriais, tem muita gente que poderia estar vendo muito, tem uma visão poderosa, porque anda com gente abençoada o tempo todo, cresce com a gente, mas você já percebeu que às vezes a gente olha para trás e percebe que tem gente que parece que empacou, que não sai do lugar, não cresce, não enxerga, não vê. Tanto que quando ela vê você avançar, ela diz, mas o que está acontecendo? Por que ele vai e eu não vou? Por que a coisa rompe para ele? As frases são essas. Por que ele rompe, o outro não rompe? Aí começa com leituras estranhas, porque eu sou maldito, complicado, cheio de problema. A minha família errou lá atrás. Aí vem com uma série de coisas. Eu queria só te dizer uma coisa aqui hoje. Permita, Deus, essa noite, que os cabrestos caiam. Que os tapumes sejam arrancados. Que a sua visão que está aí seja ampliada. Ninguém está aqui hoje porque veio jogado num grupo. Eu acredito piamente que os que estão aqui hoje são homens e mulheres da visão poderosa. E essa visão pode ser ampliada pela graça de Deus. E como é que se amplia isso? Aprendendo a olhar no contraditório. Aprendendo a entender que você não pode gastar tanto tempo com a reclamação do que só você enxerga na ponta do nariz. O problema de muita gente é achar que aquilo que ele enxerga nesse pequeno mundinho de alcance de visão dele é definidor de realidades. E não é. Existe muita coisa além. Quer ver? A gente vive essa realidade hoje quase que cultural no Brasil. Você tem uma ideia? Nós temos um problema sério no Brasil de gente que tem opinião formada sobre tudo aquilo que nada sabe. Não é estranho? Você já viu gente dando opinião formada sobre um livro que não leu nem a metade? Gente que lê orelha de livro, metade de uma frase e acha que entendeu o conteúdo. É gente que acha que lê metade de uma frase e dá a ele a completude do conhecimento. É absurdo. Você já viu gente que nunca leu absolutamente nada de Calvino e é calvinista? Não é estranho? Ou seja, quando você acha que um ponto já significa um universo, das duas uma, você está muito longe desse ponto, por isso enxerga ele pequeno, ou você é o ponto. E não percebeu ainda que tem um universo à sua volta. Tomara que a gente saia daqui hoje com a cabeça ampliada e a visão bem melhor. Porque Deus nos trouxe essa noite aqui para curar a conjuntivite crônica de alguns. E permitir que a gente enxergue um pouquinho mais longe do que está na ponta do nosso nariz. Olha que interessante, ó. Ver bem, guarde isso daqui, ó. Ver bem é quando a gente entende que essa visão é mais profunda, quando ela enxerga tudo ao seu redor. Ou seja, ver no contraditório é um jeito inteligente de enxergar. Porque quem só vê as mesmas coisas cansa do mesmo o tempo todo. Muita gente não entende isso, que existe uma inteligência do olhar. Eu gosto muito dessa expressão, a inteligência que há por trás das coisas. A gente está aprendendo aqui com o pastor Djalma Pinhas, inteligência espiritual, não é isso? É importante demais entender que há uma inteligência. Irmãos, eu fiquei 6 anos com vocês aqui, eu lembro de ficar repetindo isso, e eu repito de novo aqui, sem medo de me tornar cansativo. Não precisamos cometer suicídio intelectual para ser crente. Deus te libertou para ter uma mente poderosa, ampliar a sua cabeça, ler, entender, conhecer o mundo e vir longe. Não precisa se apequenar quando Deus te fez para voar com águias. É importante lembrar disso. Então, eu propus 3 direções. A primeira é ver no contraditório. É difícil isso, mas é fundamental. A segunda é a direção imaginativa, é aprender a ver com os olhos da alma. Gente, imaginação é uma dádiva da graça que a gente recebe quando é criança e a gente, quando fica adulto, adulterado, esquece que ela existe. Grande perda. Aliás, nesse aspecto, a gente tem que ter sempre uma criança por perto. Tá aí professores da imaginação são crianças. Eu estava lendo um livro esses dias, chama Casa das Estrelas. O escritor é um médico colombiano que ele ficou anotando ao longo da sua experiência como médico, quando os pais estavam com as crianças ali naquela sala de espera, ele começou a anotar as pérolas que as crianças soltavam. Olha que incrível. Ele lançou um livro só com a sabedoria das crianças. Por exemplo, ele colocou lá uma pergunta: o que é viver? Aí a criança respondeu: viver é o que você faz quando existe. Morrer é porque você desiste. É genial. Não é? É importante demais entender que a gente tem que ativar a imaginação. Se você quer ter visão, inspiração, ação,
entra com outra coisa, imaginação. É libertar o pensar, é brincar na vida, é dançar com a alma, é permitir-se leveza. Quando o vento sopra no jardim, não consegue balançar a árvore, mas balança as folhas. Tem que ter leveza. Espíritos de gravidade só caem, espíritos de leveza é que subirão com a graça. É preciso redescobrir a leveza da imaginação. Pouca gente sabe disso, se passa a vida inteira presa, roendo ossos, quando tem muita coisa para comer. A imaginação é essa dádiva. Olha que interessante, a visão imaginativa é uma poderosa aliada para quem tem coragem de amplificar a própria experiência do viver. Muita gente não faz ideia disso. Eu acabei de lançar um livro agora, está aí, o mais novo que eu lancei, chama Atrevo-me a reler, releituras poéticas nas entrelinhas do sagrado. Eu peguei os textos bíblicos e permiti viajar, imaginar, diversos textos, são 31 textos. Os feedbacks que eu tenho recebido são sempre nesse sentido. Nossa, nunca tinha imaginado isso. Nunca tinha pensado por esse ângulo. A gente acostumou com enlatados da vida. A gente acostumou com as lógicas matemáticas, de que até desde que você aprendeu que 1 mais 1 dá 1, eternamente, dá 2, né? Eternamente deu 2. Aí eu me lembro que um teólogo francês dizia que na igreja é o contrário. 1 mais 1 dá sempre mais do que 1, porque dá a experiência comunitária da igreja. Sempre cabe mais alguém. Ou seja, aqui a gente liberta o potencial imaginativo. Quer ver que coisa tremenda? 2 discípulos no caminho de Emaús. Enquanto a relação é aqui, ó, dual, de um para o outro, ela é uma relação triste, pesada, cansativa, com base numa memória machucada e numa descida da desistência. Abandonamos o projeto e descemos para uma antiga vida. Volta para casa, é descida. Só que, de repente, enquanto a relação dual está acontecendo, apresenta-se um terceiro elemento. E esse terceiro elemento não diz o nome, mas entra na conversa, propõe Bíblia e é acolhido pelos dois. No acolhimento desse terceiro ser que não se identifica, mas pode chegar, tem a experiência da trindade. O 2 apenas é quebrado, o outro se apresenta. E essa experiência é tão tremenda que ela vai terminar na mesa. A igreja é exatamente isso. A gente começa a perceber que nas imaginações criativas da fé, Deus sempre coloca alguém para quebrar relações onde é só um com o outro. E exprime para a gente a beleza da amplitude da nossa experiência. Aqui, como igreja, é sempre imaginar que tem alguma coisa nova de Deus acontecendo na sua vida e na sua história. Nunca jogue ninguém fora que Deus aproximar de você. É uma experiência nova. Isso acontece não só na igreja, acontece na empresa, na vida, no ir e vir. Quantas vezes no meio empresarial, por exemplo, trabalho muito com isso. Quantas vezes as pessoas, de repente, do nada, se veem, vamos dizer assim, invadidas por uma grande crise, por um percalço, por um problema, e na mesma violência, na mesma proporção que é invadida por essa crise, aparece um resgate, uma salvação. Aí a gente vem para a igreja com as nossas palavras e diz, vou ter um testemunho para contar, eu tenho uma experiência. É porque a coisa começa a tomar um outro sentido. A gente não via porque estava no processo, mas a partir do momento que você se afasta e olha em perspectiva, o que você percebe é a imaginação sagrada. É Deus trabalhando nas suas entrelinhas e mexendo com a gente. Eu queria que você aqui hoje libertasse o potencial imaginativo. Tem tanta ideia de Deus para ser trabalhada na sua mente, tem tanta coisa boa para você colocar, empreender, inovar, apresentar. São todos verbos de convites à ação. Se a gente entende isso, a gente cresce num nível tremendo. Quanta gente vive na mesmice, aquela repetição das mesmas coisas, aquela coisa cansativa o tempo todo. Olha, às vezes eu vou em algum lugar, alguma igreja, alguma cidade, e aí eu encontro com pessoas que a sensação que eu tenho é que elas ainda estão com a mesma roupa. Chega a ser estranho. Eles falam do mesmo jeito, eles te cumprimentam. Você encontra com a pessoa e depois de 30 anos ela pergunta, você lembra de ontem? Ontem foi 30 anos atrás. O cara está do mesmo jeito, a mesma coisa, a mesma perspectiva, ele tosse do mesmo jeito, ele vive numa repetição. A sensação que eu tenho é que ele não vive pela primeira vez, é ensaio, ele já viveu uma outra vez. Sabe o que Deus está chamando a gente? Para novidade de vida. Essa expressão é belíssima. É desenvolver novas potencialidades nas velhas ideias e histórias. É aprender a ver com novos olhos. Nós temos, como Paulo diz, a mente de Cristo. E essa mente projeta, amplia, aprende. Ela equaliza uma série de coisas para a gente crescer. Quanta gente tem medo de enxergar nesse nível, de olhar para frente? Eu estava lendo esses dias uma história que eu achei maravilhosa. Olha que tremendo. Um rato chega para um grande mágico, mestre na Índia, e diz para ele assim, eu gostaria que o senhor me transformasse naquilo que eu mais temo. Aí o mestre olhou para ele e diz, o que é que você mais teme hoje? É um gato, obviamente. Então o mágico foi lá, fez a sua mágica e tal, e ele foi transformado num gato poderoso, lindo. Aquele gato
top, aquele mais top. Não demorou muito tempo, ele volta lá no mágico e diz, daria para o senhor me transformar naquilo que eu mais temo hoje? O mágico olha para ele e diz, tá, mas você teme o quê? Eu temo um cachorro, ele está seguindo lógica. Eu temo um cachorro. O mestre olha para ele e fala, olha, isso aqui não é um mercado não, aqui tem todo um efeito de forças espirituais, a gente está movendo com coisas interessantes, não dá para ficar falando toda hora. Então, vou te transformar no cachorro mais top, o mais alto, aquele pitbull violento, que é para você não ter medo de mais nada. Faz a mágica, transforma ele, não demora muito, ele volta. Sem graça, esgueirando, nem parece um pitbull. Aí ele olha para o mestre e diz assim, dá para você me transformar naquilo que eu mais temo hoje? O mestre olha, coça a cabeça, pensa, não é possível. Eu já te transformei de rato em gato, de gato em cachorro, qual é a lógica agora? Ele diz, eu temo um tigre, já que eles estavam na Índia, eu temo um tigre. O mestre diz, bom, faz sentido, né? Tá bom, então vamos fazer o seguinte, dessa vez é a última, eu vou te transformar num tigre de sabre, aquele que está até extinto, o top da categoria da ferocidade, você não pode temer absolutamente mais nada. Transforma ele top, deixa ele daquele jeito. Agora imagina como deve ser um tigre daquele vindo sem graça, com medo, arranhando pelas paredes. Nem parece um tigre, parece um gato em miniatura. Então ele volta, quando ele chega, ele olha para o mestre e diz, dá para você me transformar naquilo que eu mais temo hoje? E o mestre tentando imaginar uma lógica, o que é que você pode temer? Ele diz, eu temo um caçador. Aí o mestre entende que não adianta fugir de medos quando eles seguem lógicas absurdas. Então ele para e diz, vamos fazer o seguinte, eu não vou te transformar dessa vez. Porque embora tendo corpo de tigre, seu coração ainda é de rato. E corações de rato vão ter medo a vida toda. Há muita gente que ainda tem o coração tão pequeno, a mente tão pequena e a visão tão acanhada, que eles não conseguem enxergar a graça nem que ela caia do céu. É incrível isso. Só que hoje você está aqui cercado de gente que já passou por essa fase, já foi alcançado pela graça de Deus. E na experiência comunitária, os nossos olhos podem ser abertos. Aqui é o lugar para a gente se curar da maldição do olho fechado. É um ambiente para crescer. Olha que interessante. Aí você pensa comigo, a gente tem uma direção contrária, ver no mundo de cegos. A gente tem uma direção imaginativa, ver com os olhos da alma. E tem uma direção espiritual, que é ver o sobrenatural na vivência do natural. Quanta gente amarga uma espécie de miopia crônica espiritual. Gente que não consegue entender que estar aqui hoje é um privilégio. Quer ver só? O que você está fazendo aqui é um privilégio. Fazer parte de uma igreja que tem uma visão, que entende que o seu trabalho também é uma bênção. Você sabia que isso aqui hoje, o que nós estamos fazendo aqui, é uma base profundamente bíblica e teológica? Quer ver só? Deus chega para Jeremias, eu acho tão brilhante esse texto. Olha o que Deus fala para Jeremias no capítulo 18. Jeremias, parece uma coisa até meio contraditória para a gente ficar no texto, né? Jeremias, levanta e desce, né? É um exercício. Levanta e desce. Vai até a casa do oleiro. Só que se você pensar comigo, vamos pensar um pouquinho lá naquela Jerusalém da época de Jeremias. Auge da idade da cerâmica. Eu posso calcular sem medo de errar, sem forçar o texto bíblico, pelo menos umas 50 olarias só na grande Jerusalém. Tranquilo. Agora imagina que Deus chega para Jeremias e fala, Jeremias, levanta e vai na casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Interessante que Jeremias vai lá e não acontece nada de palavras. É ele quem vê. Agora, olha que coisa incrível. Tem mais de 50 olarias, só que dentre elas tem um oleiro que trabalha tão bem, que Deus olhou do céu e disse, gostei do jeito que esse cara trabalha. Esse é bom. Esse aqui dá para eu usar como metáfora da minha própria ação, do meu jeito de trabalhar. Aí Deus pega o profeta dele e manda lá na olaria para aprender. O profeta não fala nada. Às vezes ser profeta é não dizer, é apenas ver, visão. O profeta vai até a olaria, não diz uma única palavra, porque muito ajuda quem não atrapalha, é ou não é? Hoje na igreja a gente tem gente querendo falar, não porque tem algo a dizer. Aí Jeremias vai lá, não diz absolutamente nada, só vê o profeta, o oleiro trabalhar. Aí Deus chega para Jeremias e fala, está vendo o que ele está fazendo aí? Ó? O que ele está fazendo aí foi como eu te fiz. Porque o verbo formar no hebraico é o mesmo verbo usado por Deus lá no começo do livro, quando Jeremias fala, Senhor, eu não posso falar, eu sou como uma criança. Aí Deus fala, eu te formei no ventre da tua mãe. É o mesmo verbo agora usado na olaria. Olha o que Deus está dizendo, Jeremias, do jeito que o oleiro fez com o barro aí, ó, eu fiz com você, porque é da sua natureza quebrar, só que você quebrou na minha mão, então eu fiz um vaso melhor. Ou seja, agora você sabe que já viveu isso, levante e vá pregar isso para o meu povo, porque quem já viveu o que eu tenho para dizer, pode pregar o que eu tenho para viver. Aí ele vai e vive. Olha que coisa tremenda que Deus está dizendo para a gente aqui hoje. Será que Deus amanhã, segunda-feira, Deus pode enviar alguém lá na sua empresa só para ver você trabalhar e a pessoa sair evangelizada?
Existe uma dimensão tremenda no trabalho. Algumas pessoas acham que ministério é só quando a gente sobe aqui e prega. O seu trabalho também é um ministério e tem uma dimensão profunda lá. Na sua mesa também é púlpito e tem uma dimensão de altar ali. Qualquer lugar na empresa também é um lugar de graça e de vida, porque você lida com algo que é caro para Deus. Gente, se você lida com pessoas, você lida com campos missionários em andamento. Portanto, estar aqui como um empresário de Deus, um homem e uma mulher de sucesso, mais de Deus, também implica enxergar na dimensão espiritual. Não significa que você deva ser aquele crente chatíssimo que fica o tempo todo colocando a cada 5 palavras, coloca uma palavra de Deus. O efeito disso é horrível. As pessoas se afastam, acham que você é chatíssimo, não é? E aí de xiita você vira chato. É uma coisa insuportável e sem graça. Agora, quando você entende que não precisa dizer, falar, colocar, usar etiqueta, adesivo, mas com cada aproximação, cada olhar, cada respiração, você evoca a graça que te transformou, o mundo sabe que ali tem algo diferente, tem uma experiência de vida profunda e tem alguém em quem a visão foi aberta e o céu habita junto. A igreja é um lugar de homens e mulheres que fazem negócio, são usados por Deus, são de sucesso, mas permanecem simples. Se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo terá luz. Olha que coisa tremenda que é isso. O espiritual não é um esoterismo desencarnado. Aliás, gente, deixa eu falar uma coisa terrível. Nós estamos vivendo uma coisa muito séria no século XXI. Nós estamos vivendo uma igreja e uma sociedade profundamente desencarnada. É o revés de Jesus. Jesus vem aqui e encarna. Nós hoje somos profundamente desencarnados. A gente tem encontros sem presença. A gente não fala mais assim, eu estive com alguém. Não, eu vi alguém só. A gente manda mensagem, a gente quase não fala mais, a gente quase não se encontra mais. Nossos encontros são muito rápidos. Olha, é difícil encontrar uma cena mais triste do que você ver um casal num restaurante e os dois cada um no seu celular. Você já viu essa cena? É triste. Ela é empobrecedora da relação. A gente vive numa relação hoje assim, desencarnada. Até nas igrejas, às vezes, tem gente que desaprendeu como é que abraça. A gente já está vendo metade do rosto das pessoas há 2 anos, é absurdo, né? Eu não sei se você está fazendo língua para mim agora, por exemplo. É desarmador esse negócio, imagina. Então é complicado quando a gente entende que está desencarnando, está deixando de ser gente. Aí a gente começa a instrumentalizar, aí a gente começa a valorizar mais as coisas, os espaços e os lugares, os instrumentos, e não a pessoa por trás disso. E aí é que é brilhante de Deus, porque em Cristo Deus vira gente. Aí o escritor antigo diz assim, em Cristo Deus se fez gente, de modo que ele, sendo gente como a gente, colocou-se debaixo da unção, em ponto que nem Deus no homem quis ser homem sem a unção de Deus. É por isso que a gente está aqui hoje, porque Cristo foi gente como a gente. Orlando Costa diz que ele é o alguém que se transformou em ninguém, para transformar em alguém o ninguém que eu era. É por isso que eu estou aqui hoje, por uma graça capaz de mudar os olhares e os encontros que a gente tem na vida. Permitam hoje que o Espírito de Deus faça mais do que você apenas empreender, que você faça compreender, que cada empreendimento seu também é um empreendimento do reino, que estar a serviço de alguém é estar a serviço do reino, que tocar vidas através daquilo que você faz também é um jeito de armar tendas na história, que você está aqui hoje porque Deus te deu inteligência e capacidade suficiente para destoar até de um grupo de maçante de gente. Portanto, tem alguma coisa que Deus vai pedir de você, e o que Ele pede de você não é uma cobrança, porque esse não é o Deus da Bíblia, é uma parceria. Vamos trabalhar junto? Vamos mexer com gente? Vamos mudar vidas? Vamos trabalhar numa parceria de graça? Vamos projetar e iluminar caminhos? É isso que Deus está chamando a gente para fazer aqui hoje. Entendo que quando Deus chama a gente para fazer isso, uma das primeiras coisas que Ele faz é encher a gente de luz. Aliás, a ideia de luz aqui também tem um sentido de lucidez, ou seja, de inteligência, de alto nível, de poder entender que a igreja como um lugar onde a gente se encontra com Deus, trabalha junto, tem essa perspectiva do reino, entende que aquilo que a gente está fazendo é para Deus, de modo que mesmo que lá na empresa, no dia a dia da vida, você esteja a quilômetros de uma Bíblia, mas o seu coração é um templo e Deus habita lá. Por isso que alguém chega de vez em quando para você e pergunta, qual é o seu segredo? Por que você é diferente? Ela está buscando a luz, ela sabe que brilhou alguma coisa aí, sabe que às vezes você está machucado, você está ferido, você fala, olha, eu sofri tanto essa semana, mas a luz de Deus também passa pelas falhas, ela passa pelas nossas rachaduras e ela atinge o mundo. É por isso que a gente consegue vencer. O mundo lá fora consegue sucesso à base de cabeças cortadas. A igreja não, a igreja consegue a base da cruz e da graça. Então ela sai levando gente com ela, ela vence junto. Essa é a diferença da igreja.
ela vence junto. Eu estava lendo esses dias um texto, achei tão tremendo. O escritor colocou assim, que de todos os grandes impérios do mundo, ele sempre tem um animal predador como símbolo. Às vezes não basta um, são dois leões, tigre, dragão. O único império que não tem um animal predador como símbolo é o reino de Deus. Porque no reino de Deus o símbolo é um cordeiro e morto. Aqui a gente não vem tirar o sangue de ninguém, aqui a gente compartilha o nosso. Porque aqui o nosso objetivo não é sair matando, é sair ganhando vida, ministrando histórias, levantando gente, levantando altares e não cavando sepulturas. O nosso chamado é olhar para cima e à medida que olha, projeta a luz que recebe de lá. Os olhos simples enchem o corpo e a alma. O coração fica cheio, a vida fica cheia. Eu queria que por um momento você agradecesse a Deus. Dá para a gente fazer um minuto de gratidão a Deus? Dá? Você consegue agradecer a Deus pela sua vida, acima de qualquer coisa? O dom de estar vivo, a graça de estar aqui. Você consegue agradecer a Deus pela oportunidade que você tem, em pleno século XXI, de ter uma igreja que se preocupa com a sua vida empresarial, com a sua vida de sucesso, com o seu negócio. A palavra negócio vem do latim, neg, não otium, a negação do ócio. Ou seja, uma igreja que sabe que você não é alguém que para no tempo, uma espécie de pilantra celestial gospel. Você é alguém que trabalha e essa igreja te abençoa nisso. Por isso que seu bolso é uma bênção, porque até hoje o dinheiro que entrou no seu bolso não achou o caminho do seu coração. Você tem gente que ora por você, ministra por você e cuida da sua vida. Você tem que agradecer a Deus por estar aqui. Agradecer a Deus por ter a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus. Grande parte do que você oferta e dizima vem do seu trabalho. Então, o motivo de agradecer a Deus é permitir que o Espírito de Deus tire da gente a mentalidade tributária da igreja. Entenda que dar dízimo aqui não é imposto, é para a glória e a honra dele. De modo que o que eu estou fazendo é gratidão, então é culto. Ou seja, aqui na igreja não tenho só uma cabeça convertida e um coração santo. O bolso também é. E tudo para a glória de Deus. De modo que não há demônio que se infiltre na minha casa, porque a cruz foi levantada bem no centro da minha família e eu sei que os meus olhos são simples, de modo que o corpo está cheio de luz. Se os teus olhos forem simples, que frase fantástica de Jesus, se os teus olhos forem simples. Agora olhem para mim aqui, imagina isso aqui, uma primeira plateia toda de gente muito simples na região onde Jesus ministrou isso, gente muito simples. Ele olha para aquelas pessoas e diz, se os teus olhos forem simples, puros, todo o teu corpo será cheio de luz. Olha o que ele está fazendo, ele está jogando uma poderosa luz imaginativa na cabeça daquelas pessoas. É gente simples, região da Galileia. Ele não estava em Roma, ele não estava dando uma palestra no centro de Londres. É gente simples. Imagina gente simples voltando para casa com uma certeza. Aquele homem falou que se os meus olhos forem bons, o meu corpo inteiro será cheio de luz. Aquele dia saíram as melhores mulheres, os melhores homens, as melhores crianças, os melhores filhos. Aquele dia mudou a história do mundo, porque alguém ousou dizer para as pessoas, tem luz dentro de você, e é só acionar os olhos. Se os olhos forem bons, teu corpo todo vai estar cheio de luz. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. É o Espírito de Deus acionando o interruptor da alma e permitindo que as lâmpadas se acendam aqui, e se essas lâmpadas se acenderem, o calor começa a aumentar. E é a graça de Deus que faz isso na gente. Você crê? Você crê que Deus pode te transformar numa luz poderosa na sua casa, na sua família, no quintal da sua casa, no ambiente onde você trabalha, na repartição onde você trabalha, com as pessoas que você lidera? O problema de muita gente é ser luz de boate, é bonita, mas não faz diferença na escuridão, né? Apenas mexe com os olhos, dá uma sambadinha, mas não muda a vida de ninguém. Não tem? É gente que consegue ser crente só aqui, nesse nível aqui. Ele não consegue lidar com as pessoas. Quer ver onde sua luz vai brilhar no dia a dia? No modo como você trata os subalternos, as pessoas que estão na linha de baixo da coisa. No jeito como você cumprimenta o porteiro do prédio. No jeito como você trata as pessoas que você julga serem menores do que você. Aí sua luz é maior. Gente que tem a luz lá no poste bem alto, esquece que quanto maior a sua luz, maior a sombra que ela projeta. Permita hoje que o Espírito de Deus te faça lembrar que aqui hoje o trato é com você, na intimidade da alma, permitindo que a nossa capacidade de crescer seja também abençoada e para a glória de Deus. Se isso acontece, irmãos, se isso acontece, a noite escura do mundo tende a diminuir. A gente começa a encher de luzes a cidade. Peça que o Espírito de Deus te encha como alguém que enche a cidade de luz. Você crê nisso aí? Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Eu disse que não ia cansar vocês e eu acho que não cansei, não é? Eu quero fazer uma oração com você e eu queria fazer uma oração diferente aqui hoje. Eu queria que nesse momento você orasse por cada uma das pessoas que trabalham com você. Agradeça a Deus pela vida das pessoas que trabalham com você. Se tem alguém lá na empresa sua que serve cafezinho, agradeça a Deus pela vida dela. Agradeça a Deus pela vida de quem limpa o banheiro lá, de quem faz alguma coisa na empresa onde você trabalha.
de quem te ajuda no dia a dia, na vida. Irmãos, a vida da gente é feita de gente que faz pequenos trabalhos que são indispensáveis. E é uma coisa tão maravilhosa. Agradeça a Deus por essas vidas. Aliás, essa noite tem que ser uma noite de gratidão, né? Você passou o dia inteiro aqui recebendo tanta coisa de Deus, que se você não conseguir extrair um pouquinho de gratidão daí, aí a gente tem que fazer um culto de evangelização para você e fazer apelo no final do culto. Né? Olha aí, a pastora concordou, está fechado, né? Eu queria que você orasse aqui agora em gratidão a Deus. Amém? Podemos fazer uma oração de gratidão a Deus? Deus, obrigado, Pai. Nós estamos aqui apenas para te agradecer por tudo aquilo que és, acima de qualquer coisa. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que trabalha com a gente, as equipes que trabalham com a gente. O pessoal da editora que faz os meus livros, trabalham, onde eles estão juntos, tantos anos já trabalhando comigo. Cada um, Senhor, que viajou comigo para esse Brasil, cada pessoa que tem orado por nós. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa igreja, que a gente tem uma relação tão profunda e tão íntima, baseada no amor. É muita gratidão, Pai. Obrigado por cada homem e cada mulher que está aqui hoje. Quero te agradecer, Senhor, especialmente pelas mulheres que tem nessa igreja, que têm crescido, que têm tomado seu lugar de protagonista, que têm marcado a história. Que elas cada vez mais atinjam os lugares mais altos. Que a tua mão esteja sobre a vida delas. Que a tua bênção esteja sobre cada uma. E eu te peço, Pai, que mantenha os nossos olhos em Ti, que é o autor e consumador da fé. Que cada empresário que está aqui hoje saia daqui com a certeza feliz de que tem uma missão na vida. De que ter uma empresa não é apenas ter um negócio, mas é fazer parte de uma rede de reino, que trabalha no reino de Deus e que faz diferença na vida. Obrigado por cada um, Pai. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Lá fora, em algum lugar, vão estar alguns dos livros, ó. Quando a Vida Dói, muita gente tem esse aqui, Quando a Vida Dói, agora está numa edição mais nova, né? Notem que é quando a vida dói, não se doer. Porque na questão de dor na vida não é questão de se, é de quando. Se não doeu, vai doer. Então é melhor comprar antes, né? Quando a vida dói. Vocês sabem que a editora que eu trabalho, ela trabalha muito com os textos de Charles Spurgeon e outros grandes da história. Inclusive para as mulheres tem um novo aí da Susana Spurgeon, maravilhoso. E esse aqui, ó, do Spurgeon, Pela Graça, é um texto fantástico para você evangelizar, porque Spurgeon trabalha tremendamente a questão de quando Cristo nasceu e os anjos cantaram, um texto maravilhoso. Para a liderança, ó, o líder indispensável, eu botei o prefixo indiferenciado, para você saber se você é dispensável ou indispensável, aí você que decide. E o mais novo, que eu até falei para o pastor Salmo ia trazer aqui, né? Atrevo-me a reler, Releituras Poéticas nas Entrelinhas do Sagrado. É a minha estreia, vamos dizer assim, na literatura brasileira como poeta, com esse texto aqui. É um texto que tem sido, graças a Deus, muito bem recebido. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. É um esforço literário poético, uma releitura de pelo menos 31 textos bíblicos. Amém, gente? Vai ter a maquininha lá também. Alguém perguntou para mim, pastor, na igreja esses dias, pastor, o senhor parcela até a volta de Cristo? Falei, depende da sua escatologia. Você crê que ele pode vir amanhã? Crê. Então paga no débito e vai alegre. Gente, obrigado. Deus abençoe. Alain Brizotti.